Fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, tem um botão escrito inscreva-se, é de graça, não paga nada, clica uma vez nesse botão, tá escrito ponto, é muito importante e de graça a sua inscrição. Deixe seu like também porque ajuda e ajuda demais o nosso vídeo e habilite o sino das notificações. Só uma pontuação aqui, pessoal. Muita gente falando comigo, pô, Eduardo, é muito comercial, muito comercial. Gente, olha só, vocês sabem que eu transmito todos os jogos do Vasco, não é barato, o custo é meu, do Eduardo, literalmente todo meu, tá? Então, assim, eu preciso de patrocínios, tá? E você que está comentando aí do outro lado, caso queira ser um patrocinador aqui do canal, queira ajudar o canal, deixa aqui, quero ser um parceiro, quero ser um patrocinador, que eu deixo o e-mail e a gente bate um papo no particular, tá bom? Por isso que eu tenho que divulgar as marcas e por isso que eu tenho que divulgar quem apoia aqui o canal, beleza? Peço desculpas, mas essa é a minha realidade, tá bom? Por enquanto. Mas se inscreve aí, deixa o like, que isso é muito importante pra gente aqui. Bom, gente, como vocês sabem, falando em anúncio, nós somos parceiro da 1xBet, a maior casa de apostas esportivas do planeta Terra. Aqui embaixo tem um cupom fixado aqui do canal Vasco Connection. Clicou nesse cupom, você dobra o valor dos seus primeiros depósitos. Pô, Eduardo, depositei 50, virou 100, 100 vira 200, ou seja, dobra as suas chances de ganhar na 1xBet, utilizando o cupom aqui do canal Vasco Connection, beleza? Hoje tem alguns jogos, né? Tem Curitiba contra São Paulo, Fortaleza contra Fluminense, Palmeiras e Corinthians, Santos e América, Bragantino contra o Cruzeiro, Atlético Mineiro contra... Gente, ó, vou falar um negócio. São jogos, dá para fazer uma casadinha, eu vou fazer aqui, eu hoje vou fazer, então faço também que você vai se amarrar. Beleza? Então vai na 1xBet que você vai estar ajudando aqui o canal Vasco Connection também. Rapaziada, vamos de assuntos agora, sem mais delongas, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Algumas questões, decisões estão sendo tomadas dentro do Vasco, né? Decisão da diretoria, vou falar sobre isso, sabe? Falar sobre jogador que pode ganhar oportunidade a qualquer momento. Decisão na CBF também, decisão séria, vamos falar sobre isso também, arbitragem. E o Douglas Luiz, né? Vou começar com o assunto do Douglas Luiz, que disse, né, que não é a palavra dele, né, que vai voltar para o Vasco. Eu gosto muito disso, independente do cara ser um fenômeno ou não. Eu peguei o início da carreira do Douglas Luiz, foi campeão, eu cobri, assim que eu me formei, eu cobri o jogo, uma final entre Fluminense e Vasco, lá nas Laranjeiras. Paulinho era banco desse time, entrou, fez o gol do título, e o Douglas, que estava disputando o Campeonato Carioca Sub-20 nessa época, em 2017, se eu não me engano, depois eu pego as fotos e coloco para vocês aqui, o Douglas Luiz disputou o campeonato inteiro, mas depois subiu pro profissional. E o Paulinho continuou junto com o Matheus Vital, com o Andrei na época, o Bruno Cosendei, Paulo Vitor no ataque, o goleiro era o João Pedro, lembro daquele time inteiro, era um excelente time do Vasco. E, enfim, depois desmontaram o time. E, enfim, porque segue, né? A idade chega para todo mundo, mas se o Douglas Luiz voltasse, realmente seria uma excelente aquisição aí do Vasco, tá certo? Bom, diretoria toma uma decisão séria. E eu gosto desse tipo de decisão. Como eu disse no vídeo de ontem, o Andrei Santos, cravei aqui, né? Antes da convocação, cravei, ó. Andrei Santos e o Marlon Gomes serão convocados, sem dúvida nenhuma, né? Futebol desses meninos e tal. E a diretoria do Vasco só vai liberar esses dois jogadores após o jogo, depois do jogo contra o Santos, para ser mais exato, né? E tá acertado, acho que é uma decisão certa. Isso dá tempo para o Maurício Barbieri trabalhar o Carvajal, trabalhar outros jogadores, porque, pô, Eduardo, mas o Marlon não vinha sendo titular. O Andrei sim, beleza. Então ele vai colocar o Carvajal de repente no lugar do Andrei, tá tudo certo. Gente, mas não é só esse, não é só essa questão. O Andrei Santos é o titular, beleza. O Marlon Gomes, mesmo sendo reservas, ele podava aquela opção, uma excelente opção no banco de reservas para o Maurício Barbieri trabalhar. Ou seja, o cara, independente de ser banco ou não, olha para o banco de reservas, eu tenho o Marlon Gomes ali que pode mudar o jogo a qualquer momento. Vai engrenar nessa temporada. Então, esses dois jogos, o Vasco vai ficar sem esses dois jogadores, porque a seleção vai longe, eu acredito nisso. Pelo menos 6 jogos desse Campeonato Brasileiro. Então, mais um trabalho a mais para o Maurício Barbieri aí, nesse quebra-cabeça aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai sofrer
não só perda de jogadores para a seleção brasileira. Pode ser seleção argentina, caso de Capasso, caso de Orelando, seleção paraguaia com Matias Galarza, seleção uruguaia com Puma Rodrigues. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, porque nós vamos sofrer perdas durante o Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então, um motivo a mais para a diretoria trabalhar e trazer ainda mais reforços, principalmente na segunda janela, que é quando começam os amistosos, as seleções, os jogos, né, e tudo mais. Tá certo? Bom, falar sobre o jogo contra a equipe do Fluminense. Sei que nós temos o jogo contra o Bahia. Já foram. Os ingressos já estão esgotados contra o Bahia. Deixa eu trazer aqui uma decisão da CBF. Eu acho que a CBF tem que analisar muito os grandes jogos. E muita gente vai falar, pô, Eduardo, mas Vasco e Bahia é um grande jogo, sim. Temos que respeitar a equipe do Bahia. Enfiou 4-0 na equipe do Volta Redonda agora, a Copa do Brasil. Passaram jogando bem, assisti o jogo, dá para ganhar, tá? A Bahia, pô, não tem esse time todo, dá para ganhar, mas tem que entrar jogando mas muito sério. Concentração total, porque a equipe é chata, mas o Vasco é mais time, vocês estão entendendo? O Vasco tem um conjunto mais forte, tem um time mais forte, tem jogadores tecnicamente superiores à equipe do Bahia. Então, se o Vasco entrar atento, se o Vasco entrar ligado, eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo e vamos sair de São Januário com esses 3 pontos e continuar subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. E a CBF toma a decisão que o árbitro do jogo será o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo. É aí que me preocupa, porque é um árbitro muito inconstante, é um árbitro que apita excelentes jogos, mas de repente cai do nada, produção. Né? Então, parece que não, gente, mas nós temos que ficar de olho sim na arbitragem. Pô, às vezes o erro não é nem por falta de caráter do cara, é erro humano. Né? Tá certo, tem um VAR, mas aí se o árbitro erra e o VAR erra também, aí dá zebra, aí dá zebra. Entendeu? Então eu fico muito atento, eu fico muito ligado e é isso. Tá certo? Então, sobre o jogo contra o Fluminense, mudando logo de assunto para não ficar naquele mais aqui. É, olha, o jogo contra o Fluminense não começou a venda de ingressos para a torcida do Vasco ainda, vocês sabem, essa polêmica envolvendo o Maracanã, essa falta de respeito do Fluminense, do presidente do Fluminense com a torcida do Vasco, isso para mim é um absurdo, isso já ultrapassou todos os limites, todos, sabe? Mas enfim, foram vendidos 20 mil ingressos. Se fosse para a torcida do. Abriu para a torcida do Vasco e do Fluminense. Ele sabe que se ele abrisse venda para a torcida do Vasco, a torcida do Vasco já teria esgotado esses ingressos aqui. Mas enfim, foram emitidos 20 mil ingressos até a data de ontem à noite, tá certo? Para esse jogo. Então, a venda para a torcida do Vasco tem só 10%. Eu acho sacanagem, sabe por quê, gente? Tem gente aqui comentando, Eduardo, é assim mesmo, o time mandante, não sei o quê, depois o Vasco devolve. Não tem que ter isso, gente. É clássico carioca, sempre foi meio a meio, entendeu? É clássico, pô. Você perde o brilho do clássico, você perde Quem tem que comprar ingresso é o torcedor, quem tem que fazer a festa é o torcedor, entendeu? Então, assim, eu não acho isso legal. A torcida do Vasco, vão 10% só da torcida do Vasco. Foi assim no Campeonato Carioca, pô. Foi assim no Campeonato Carioca. Então, não tem porquê, eu não tô aqui de mais, não. Eu acho que isso aqui primeiro, o estádio não é do Fluminense. Isso é um ponto muito importante. E depois levar, aí sim, leva o jogo contra o Fluminense para São Januário. Leva a diretoria, alô diretoria do Vasco, jogo contra todos os jogos podem ser no Maracanã, mas esse contra o Fluminense, São Januário, e dá a carga de 10 ingressos para eles. Ponto. Sem mais. Entendeu? Então essa é a minha visão. Bom, eu quero falar aqui sobre o dirigente do presidente, né? Falou sobre o Matias Rojas, né? Meio campo e tal, camisa 10. Acho muito bom jogador. Existe o interesse do Vasco no jogador. Não sei se o contrato dele vai ser renovado lá no Racing, mas assim, se vier para o Vasco, eu acho que resolve o problema do camisa 10. Apesar de que o Carvajal também não vai jogar bem. Então, assim, os jogadores que vier para jogar bem, o meio-campo do Vasco está funcionando muito bem, aí o Vasco começa a montar, deixar um elenco mais robusto, o Vasco vai brigar demais na parte de cima da tabela. Então, assim, essa é a minha visão, esse é o meu pensamento. Deixe seu comentário aqui embaixo. Acho que o Matias Rosa é um grande jogador, assim como o Carvajal, enfim, outros jogadores que estão no Vasco também são, e a gente vai dar conta do recado, mas com certeza, eu tenho certeza do que eu estou dizendo aqui,
tá certo? Esse ano é o ano do vascaíno, é o ano da virada. Vasco é para quem ama, para quem cuida, para quem acredita, bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina mais uma vez. Se inscreve aqui embaixo, cola o dedo no like, compartilha o vídeo com geral, porque isso aqui, parceiro, é muito, mas muito Vasco da Gama. Saudações vascaínas.